Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou a professora Robervânia e nós vamos trabalhar nesse primeiro caderno de atividade do segundo bimestre interpretação de texto verbal e não verbal, dando uma continuidade à nossa aula anterior. Vejam o vídeo até o final, tire suas dúvidas que eu estarei à disposição de cada um de vocês. Então, o que é linguagem? Linguagem é todo recurso utilizado para estabelecer uma comunicação. E nós vamos trabalhar a linguagem verbal ou não verbal. A linguagem ela é dividida em verbal ou não verbal. Todos nós temos a necessidade de compreender a realidade em que nós vivemos, o mundo, nossas relações com essa realidade e nossas relações com as pessoas. E para nós compreender essa realidade, nós usamos a linguagem, sendo ela verbal ou não verbal. Texto e linguagem. Linguagem é um código de comunicação empregado pelo emissor, o responsável por produzir o texto. E há vários tipos de linguagem. Linguagem verbal e não verbal, e é bom nós lembrar da aula anterior que nós também temos a linguagem mista, que não vai ser tão trabalhada nesse primeiro caderno do segundo bimestre. Então, o que é uma linguagem verbal? Quais são os exemplos dessa linguagem verbal? É uma palavra falada, escrita, desenhos, tudo fazem parte da linguagem verbal. E já a linguagem não verbal, quais são os exemplos? Cores, símbolos, gestos, expressões fisionômicas. Como nós estamos falando de linguagem verbal e não verbal, vamos relembrar o que é verbo. Verbo é a palavra. A linguagem verbal é a linguagem da palavra, que pode ser fonemas, a escrita, letras, grafemas. E um texto verbal, o que seria um texto verbal? Vai ser o texto que utiliza de palavras para ser construído. E o que seria um texto utilizando uma linguagem não verbal? É um texto que não utiliza a palavra. O que ele vai utilizar? Outros códigos, como desenhos, cores, símbolos, gestos e expressões fisionômicas. Vamos treinar uma questão aqui, para que vocês possam praticar no caderno que vocês receberam. Não é essa, mas é um exemplo. Primeira, sobre a charge, assinale a opção que indica a leitura inadequada. Está aqui a charge de uma torneira no meio do sertão, caindo um pingo de água. Letra A. A imagem do chão seco intensifica a seca? Olha só a imagem desse chão seco. Vocês acham que ele intensifica a seca? Sim, então nós estamos procurando a inadequada, então a letra A está correta. Letra B. O único pingo de água indica a falta de água. Olha só, essa torneira está caindo apenas um pingo de água. Vocês acham que se tivesse muita água, essa imagem, essa charge estaria demonstrando apenas um pingo de água? Não, então está correta. O único pingo de água está indicando a falta de água. Letra C. A gota de água também pode indicar uma lágrima? Você acha que só essa gotinha de água pode indicar uma lágrima? Fazendo uma leitura de uma charge não verbal? Pode. Olha, nós observamos todo o contexto da imagem, nós vemos que essa imagem está em um lugar muito seco, então as pessoas sofrem com a falta de água. Letra D. A ausência de água na torneira é uma crítica às autoridades? E a cor clara do céu mostra a presença do sol intenso? A cor clara do céu, sim, mostra a presença do sol intenso. Agora, já a ausência de água na torneira não é uma crítica à autoridade. A crítica ela não vai existir aqui nessa imagem, é uma realidade. Então, a alternativa inadequada seria a letra D. Tá bom? Então, nós vamos ter aqui a letra D. Como a charge anterior era um exemplo de texto não verbal, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de texto verbal utilizado no dia a dia, que é uma receita. Tá?
que tem todos os ingredientes e o modo de preparo. Isso é um exemplo de texto verbal, que vai utilizar o que é escrita para poder se comunicar. Até a próxima aula, bons estudos, faça suas anotações, tire suas dúvidas, que eu estarei aqui para auxiliar cada um de vocês. Até a próxima!